Homem Algum é uma Ilha, por Thomas Merton. Tradução: Dom Timóteo Amoroso Anastácio, da Ordem de São Bento, 22ª edição, canal Le Conde. Quarto, pura intenção. Se Deus fosse como eu, um ser contingente, fazer-lhe a vontade seria exatamente tão útil como fazer a minha. A nossa felicidade consiste em fazer a vontade de Deus, mas a essência dessa felicidade não reside apenas em um acordo de vontades. É na união com Deus que ela consiste. E a união de vontades que nos faz felizes em Deus deve, em última análise, ser algo de mais profundo que um mero acordo. Primeiro de tudo, não devemos ser demais ligeiros nos nossos juízos sobre a vontade de Deus. A vontade divina é um profundo e santo mistério, e o fato de vivermos a nossa vida de cada dia engolfados nesse mistério não deveria levar-nos a subestimar a sua santidade. Habitamos na vontade de Deus como em um santuário. A vontade de Deus é a nuvem de obscuridade que cerca a sua presença imediata. É o mistério em que a sua vida divina e a nossa vida criada se tornam um só espírito. Pois, como diz São Paulo, aqueles que estão unidos ao Senhor são um só espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Há pessoas religiosas que tanto se familiarizaram com o conceito de vontade divina que a sua familiaridade deu origem a um aparente desprezo. Levou-os a esquecer-se que a vontade de Deus é mais do que um simples conceito. É uma terrível e transcendente realidade. Um secreto poder que nos é dado de momento a momento para ser a vida da nossa vida e a alma da nossa alma. Ela é a chama viva do próprio Espírito de Deus, no qual a chama da nossa alma pode mover-se à vontade como um anjo misterioso. Vontade de Deus não é abstração, não é máquina e não é um sistema esotérico. É uma realidade concreta que vive nas vidas dos homens. E as nossas almas são criadas para arder como chamas no interior da sua chama.
A vontade do Senhor não é um centro estático a atrair cegamente as nossas almas para si. É um poder criador a trabalhar por toda a parte, a dar vida, ser e direção a todas as coisas e, sobretudo, a formar e a criar, no meio de uma velha criação, um mundo todo novo que se chama Reino de Deus. O que chamamos vontade de Deus é o movimento do seu amor e sabedoria a ordenar e governar todos os agentes livres e necessários, a mover motores e a causar as causas, a tocar os que tocam e a reger os que regem, de tal sorte que mesmo aqueles que resistem executam a sua vontade sem pensar que o fazem. Em todos os seus atos, Deus ordena todas as coisas, sejam boas ou más, para o bem daqueles que o conhecem e o procuram, e se esforçam por curvar a sua liberdade em obediência à intenção divina. Tudo que a vontade de Deus faz em segredo é feito por sua glória e pelo bem daqueles que Ele escolheu que para dela participarem. Contentar-me-ei de fazer a vontade de Deus em meu próprio benefício? Mais vale fazer a sua vontade com uma fraca, mas deliberada cooperação do que fazê-la a contragosto e a despeito de mim mesmo. Mas não vai eu confiar a minha ideia de perfeição a esta obediência egoísta, que só cumpre a vontade de Deus por meu próprio proveito. A verdadeira felicidade não se encontra em nenhuma outra recompensa senão na união com Deus. Se busco uma outra recompensa além de Deus mesmo, posso obter a recompensa que quero, mas não posso ser feliz. O segredo da pura intenção não consiste na renúncia de todo o proveito pessoal. Nossas intenções são puras quando identificamos a nossa utilidade com a glória de Deus e vemos que a felicidade consiste em fazer-lhe a vontade, porque ela é boa e justa. Para purificar as nossas intenções, não é preciso rejeitar toda a procura do nosso próprio bem. Nós simplesmente o procuramos onde ele pode realmente encontrar-se, em um bem que é além e acima de nós mesmos. Por intenção, identifica a nossa própria felicidade com o bem comum de todos os que são amados por Deus. Ela busca a sua alegria nessa vontade que Deus tem de fazer o bem a todos os homens, para que seja glorificado neles. Uma pura intenção, portanto, é, de fato, o meio mais eficaz de procurar o nosso proveito e a nossa felicidade. Uma intenção impura é aquela em que me submeto à vontade de Deus, mas retenho a preferência por minha própria vontade. Ela divide a minha vontade da sua. Oferece-me uma escolha entre dois proveitos. Um, o de fazer a sua vontade. Outro, o de fazer a minha. Uma intenção impura é imprudente, porque suspende na mesma balança a verdade e a ilusão. Ela escolhe entre um bem real e outro aparente, como se fossem iguais. A pura intenção vê que a vontade de Deus é sempre boa. A impura, sem duvidar em teoria que Deus quer o que é sempre o melhor, duvida na prática que Ele possa sempre querer o que é melhor para mim, ao querer o que é melhor para todos. E assim, o homem cuja intenção é impura é compelido por sua própria fraqueza e imprudência a julgar a vontade de Deus antes de obedecer. Ele não é livre de fazer a vontade de Deus com perfeita generosidade.
Ele diminui o seu amor e obediência ao fazer um compromisso entre a vontade de Deus e a sua. E com isto, a vontade de Deus passa a ter para ele variação de valor, mais valiosa quando lhe for mais agradável, mais vil quando for menos imediata a satisfação que ela confere, e sem valor algum quando exigir o sacrifício do egoísmo. Somente a intenção pura pode ser perspicaz e prudente. O homem de intenções impuras é cego e hesitante. Como ele está sempre empenhado entre duas vontades em conflito, não pode tomar decisões simples e claras. Ele tem que pensar 2 vezes mais do que o homem que só busca a vontade de Deus, pois deve preocupar-se com a sua própria vontade e com a de Deus ao mesmo tempo. Não pode ser realmente feliz, porque não há felicidade sem a liberdade interior, e nós não agimos sem angústia, a não ser quando o cumprimento da vontade de Deus é a nossa única alegria. O homem de intenção impura não vê talvez claramente que ele se engana a si mesmo. Cegado pelo próprio egoísmo, não pode ver sequer a sua cegueira. A hesitação que o divide entre a vontade própria e a divina não é completamente clara. Ela não envolve uma escolha prática entre os termos de uma alternativa manifestamente distintos. Ela mergulha numa confusão de escolhas duvidosas, num rebuliço de possibilidades. Se ele tivesse bastante paz interior para ouvir a consciência, escutá-la-ia dizer que ele não sabe realmente o que está fazendo. Verifica obscuramente que, se melhor se conhecesse, estaria menos inclinado a iludir-se a si próprio. Compreende que é as próprias ideias que ele está seguindo cegamente, sob a capa de motivos que não se apressou a examinar. Mas a verdade é que ele não quer examiná-los, porque, se o fizesse, poderia descobrir que a sua vontade e a vontade de Deus estão diretamente opostas uma à outra. Poderia acabar por descobrir que nenhuma outra alternativa lhe resta, senão fazer a vontade de Deus, que de fato não deseja fazer. A santidade não consiste apenas em fazer a vontade de Deus. Ela está em querer a vontade de Deus, pois santidade é união com Deus, e nem todos os que executam a sua vontade lhe estão unidos. Mesmo aqueles que pecam contribuem, pelo efeito do seu pecado, ao cumprimento da vontade de Deus, mas, como pecam, eles querem formalmente o que Deus não quer. E um homem pode também errar não querendo o que Deus quer que ele faça. Em ambos os casos, ele faz o que Deus quer, querendo ele o oposto. Não é sempre necessário descobrir o que Deus quer a fim de o praticar. Um homem pode viver como uma árvore ou um animal a fazer a vontade divina pela vida fora, sem jamais o saber. Mas para querer o que ele, Deus, quer, devemos começar por saber alguma coisa do que ele deseja. Cumpre-nos pelo menos desejar conhecer o que ele quer. Se o Senhor me deu inteligência, é que deseja que eu veja alguma coisa das suas intenções a meu respeito, de sorte que eu possa entrar nos seus planos com uma livre e inteligente cooperação. E assim, eu não posso simplesmente fechar os olhos e querer o que ele quiser, sem sequer erguer os olhos para ver o que ele faz. É verdade que não sabemos sempre o que é exatamente para nós a vontade de Deus. É possível que a conheçamos muito menos do que em geral imaginamos. Não quero dizer que não devemos tentar conhecê-lo. Ele quer que obedeçamos a tudo que ele ordena. Nada façamos do que ele proibiu, queiramos aquilo que ele quer e rejeitemos tudo o que ele deseja que rejeitemos. Depois disto, importa-nos resolver as nossas dúvidas.
conferindo-as com a vontade clara de Deus e só agindo em nossas incertezas segundo o que for a sua vontade indubitável. E como posso eu discernir o que Deus quer de mim? Antes de querer que eu faça alguma coisa, a primeira coisa que o Senhor quer é que eu seja. O que faço depende do que sou. Por conseguinte, o meu ser mesmo contém em sua própria natureza específica todo um código de leis, modos de proceder que quer para mim o Deus que quis que eu fosse. A minha natureza racional de criatura livre e inteligente reclama que eu dirija as minhas ações, não por um cego instinto, mas pela razão e a livre escolha. Mas, se Deus quis que eu seja um homem, e se a resposta da minha humanidade ao divino mandamento é um ato de vontade, a minha homenagem fundamental à vontade criadora de Deus é, da minha parte, a vontade de ser o homem que Ele deseja que eu seja. Um homem só é perfeitamente homem quando consente em viver como um filho de Deus. O consentimento em viver como filho de Deus implica a clara consciência de uma herança divina. Se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Deus quer que vivamos não só como seres racionais, mas como novos homens, regenerados pelo Espírito Santo em Cristo. E sua vontade é que façamos esforços para alcançar a herança, correspondamos à nossa vocação de filhos. Para nascermos homens, não foi pedido o nosso consentimento, mas para ser filhos de Deus, é preciso que consintamos por nosso livre-arbítrio. Obrigados a conhecer em que consiste esse consentimento, apuramos que é um ato de fé em Cristo, pelo qual recebemos o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos faz filhos de Deus, justificando as nossas almas por sua presença e sua caridade, comunicando-nos o poder de viver e agir como filhos de Deus. Porque o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Ora, a divina herança que Deus Pai nos dá no Espírito do seu amor é simplesmente a vida do seu Verbo encarnado nas nossas almas. Se queremos viver como filhos de Deus, devemos reproduzir nas nossas próprias vidas a vida e a caridade do seu Filho unigênito. Devemos, portanto, viver conforme os preceitos e os conselhos e o Espírito de Jesus. E para tal, cumpre-nos perscrutar as Escrituras e compreender os Evangelhos, a fim de conhecer Jesus e os seus mandamentos. Temos, além disso, de procurá-lo onde podemos encontrá-lo, a viver entre nós na terra, no reino que veio fundar, a sua Igreja. Não é só na Escritura que temos de ouvir a sua voz, mas também na autoridade que, segundo lemos na Escritura, Ele constituiu sobre nós para nos reger, santificar e ensinar, por sua própria luz, sua santidade e seu poder. Foi aos apóstolos e aos seus sucessores que Jesus disse: O Paráclito, o Espírito Santo que o Pai mandará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos sugerirá à mente tudo o que eu vos tiver dito. João capítulo 14, versículo 26. Recebemos o Espírito Santo através da Igreja e dos seus sacramentos. A Igreja, guiada, vivificada e formada pelo Espírito de Jesus, forma a Cristo nas nossas almas e dá-nos a sua vida ao dar-nos o seu Espírito,
de modo que o podemos conhecer como ela própria o conhece, e podemos, como ela, ser-lhe unidos pelo vínculo da perfeita caridade e sabedoria da contemplação. Se temos no coração o seu Espírito, seremos impelidos pela caridade de Cristo a viver em caridade e sacrifício pessoal como Jesus, que disse: quem não pode carregar a sua cruz e seguir-me, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 26. O Espírito de Deus dá-se a conhecer a nossos corações, ao suscitar aí o reconhecimento do amor de Deus em seu Filho Jesus Cristo e ao mostrar-nos como guardar os seus mandamentos. Foi nisto que Deus manifestou o seu amor por nós, ao enviar o seu Filho unigênito ao mundo, a fim de que possamos viver por ele. É nisto que conhecemos o Espírito Santo. Todo espírito que confessa que Jesus veio na carne é de Deus. É nisto que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Todo aquele que ama nasceu de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. 1 João, capítulo 4. Acima de tudo, o que o Espírito Santo nos ensina é a viver não segundo a carne, mas segundo a divina caridade. Se viverdes da carne, morrereis, mas se mortificardes pelo Espírito os atos da carne, vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Ora, as obras da carne são manifestas, isto é, fornicação, impureza, imodéstia, luxúria, idolatria, malefícios, inimizades, rixas, rivalidades, raiva, disputas, dissensões, seitas, invejas, mortes, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes, das quais eu vos previno, como já antes vos falei, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Se temos o Espírito de Deus nos nossos corações, viveremos pela sua lei de caridade, sempre mais inclinados à paz do que a dissensões, mais à humildade do que à arrogância, mais à obediência do que à rebeldia, tendendo à pureza e temperança, à simplicidade, quietude e calma, à força, generosidade, sabedoria e prudência, à justiça que a tudo abraça, e amaremos os outros mais do que a nós mesmos, porque este é o mandamento de Jesus, que amemos um ao outro como ele nos amou. João capítulo 15, versículo 12. Nada disso pode ser feito sem a oração. E o nosso primeiro movimento em tudo deve ser para a oração, não só para descobrir a vontade de Deus, mas, sobretudo, para ganhar a graça de levá-la a termo, com toda a força do nosso desejo. A vontade de Deus, que o próprio Espírito de Deus nos ensina no segredo de nosso ser, deve sempre permanecer um mistério como é Deus mesmo. Nosso desejo de conhecer-lhe a vontade implica mais um desejo de reconhecer certos sinais do mistério da sua vontade do que penetrar o mistério em si mesmo. Se não tivermos em mente esta distinção, deixamos de venerar a santidade e o mistério da vontade de Deus em si mesma. Para julgarmos o invisível mistério dessa vontade, recorremos a sinais visíveis e às vezes desprezíveis que nos mostram onde encontrá-la. Quando falamos da vontade divina, fazemos em geral alusão apenas a algum sinal reconhecível dessa vontade. A tabuleta que aponta para uma cidade distante não é a cidade mesma, e, não raro, os sinais indicadores de um sítio importante
são eles mesmos insignificantes e desprezíveis. Mas nós devemos seguir a direção indicada pelo sinal, se é nosso intento chegar ao fim da jornada. Tudo que existe, tudo que acontece, dá testemunho da vontade de Deus. Uma coisa é ver o sinal, outra é interpretá-lo corretamente. O nosso primeiro dever, entretanto, é reconhecer sinais pelo que eles são. Se nem chegamos a compreendê-los como indício de alguma coisa que os ultrapassa, não tentaremos interpretá-los. Dentre as coisas e acontecimentos que proclamam ao mundo a vontade de Deus, poucos são suscetíveis de interpretação pelos homens. E destes poucos, menos ainda os que encontram intérprete capaz. Assim, o mistério da vontade de Deus torna-se duplamente enigmático por causa dos sinais que o velam a nossos olhos. Para conhecer, afinal, alguma coisa da vontade de Deus, temos de participar, de certo modo, da visão dos profetas. Homens que foram sempre atentos à luz divina, encerrada na opacidade das coisas e dos fatos, e que às vezes vislumbraram um fugaz reflexo desta luz, lá onde os outros homens nada viram, além dos acontecimentos ordinários. E, no entanto, se ficamos demais ansiosos por intrometermos no mistério que nos cerca, perdemos a reverência do profeta e trocamo-la pela impertinência dos adivinhos. Devemos ser silenciosos em presença de sinais cujo sentido nos é oculto. Do contrário, começaremos incontinentemente a pôr em cada situação a nossa própria interpretação supersticiosa, como o número de degraus de uma entrada, uma carta tirada do baralho, a sombra de uma escada, um voo de pássaro. A vontade de Deus não é um mistério tão barato que possa ser aberto por chaves como essas. Há, todavia, alguns sinais que cada um de nós deve conhecer. É preciso que eles sejam facilmente lidos e vistos e, de fato, são muito simples, mas acontecem poucas vezes, pois o seu número é pequeno. Eles nos mostram com bastante clareza a via em frente, mas só por uns poucos passos. Dados esses poucos passos, o que acontecerá? Devemos aprender a ser pobres em nossa dependência desses claros sinais e tomá-los assim como nos vêm, não exigindo deles mais do que nos é necessário, nem concluindo além do que realmente falam. Se sou obrigado a conhecer a vontade de Deus, devo ter uma reta atitude diante da vida. É preciso, em primeiro lugar, que eu conheça o que é a vida e qual o seu fim. Não basta declarar que existo a fim de salvar a minha alma e, assim fazendo, dar glória a Deus. Nem dizer que para este fim obedeço a certos mandamentos e observo certos conselhos, pois, apesar de bem saber tudo isso e de conhecer toda a teologia moral, a ética e o direito canônico, eu possa ainda ir vida afora a conformar-me a certas indicações da vontade de Deus, sem jamais me dar plenamente a Deus. Pois é isto, em última análise, o sentido real da sua vontade. Ele não precisa do nosso sacrifício. Ele pede por nós mesmos. E se prescreve certos atos de obediência, não é que a obediência seja o princípio e o fim de tudo. É somente o princípio. Caridade, união divina, transformação em Cristo, isto sim é o fim de tudo. Preciso, pois, em primeiro lugar, ver claramente que o que Deus deseja de mim sou eu mesmo. Isso equivale a dizer que a sua vontade me aponta uma direção. Conhecer, descobrir
expandir o meu eu verdadeiro em Cristo. E essa é a causa por que a miúde se manifesta a vontade de Deus em exigência de sacrifício de mim mesmo. Por quê? Porque para encontrar o meu eu verdadeiro em Cristo, preciso avançar além dos estreitos limites do meu próprio egoísmo. Para salvar a minha vida, tenho de perdê-la, pois a minha vida em Deus é e não pode ser senão uma vida de caridade desinteressada. Quando Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que quiser perder sua vida por minha causa, achá-la-á, ele estava a ensinar-nos esta grande verdade, que a vontade de Deus é, antes de tudo, que nos encontremos a nós mesmos, encontremos nossa vida autêntica, ou, como diz a Vulgata, encontremos as nossas almas. A vontade de Deus, quanto a nós, não é só que sejamos a pessoa que Ele nos destinou a ser, mas que tomemos parte nesse trabalho de criação e o ajudemos a fazer de nós as pessoas que Ele quer que sejamos. Sempre e em todas as coisas, a vontade de Deus a meu respeito é que eu modele meu próprio destino, logre a minha própria salvação, forge a minha felicidade eterna, segundo o modo que Ele planejou para mim. E como homem algum é uma ilha, já que todos dependemos uns dos outros, não posso fazer a vontade de Deus em minha vida, se também não ajudo conscientemente os outros homens a cumprir nas suas vidas essa mesma vontade. A sua vontade, portanto, é a nossa santificação, a nossa transformação em Cristo, a nossa mais aprofundada e mais plena integração com os outros homens. E essa integração não termina em absorção e desaparecimento da nossa personalidade, mas na sua afirmação e perfeição. Cada coisa que Deus quer em minha vida é orientada para essa dupla felicidade, a minha perfeição como parte de um todo universal e a minha perfeição em mim mesmo, como pessoa individual, feita à imagem e semelhança de Deus. A parte mais importante da educação de um homem é formar-lhe uma consciência capaz de ver corretamente sob essa luz a vontade de Deus e de guiar-lhe a decisão da vontade em respostas fortes, prudentes e amantes. Viver assim é a verdadeira sabedoria. Esta visão da vida como um crescimento em Deus, como uma transformação em Cristo e como sobrenatural realização da pessoa no corpo místico de Cristo, é a única a poder realmente ajudar-nos no trabalho de reconhecer e interpretar corretamente a vontade de Deus. Sem uma tal visão da vida, não seremos capazes de ver nem as mais óbvias manifestações da vontade divina, as manifestações que se nos revelam nas circunstâncias ordinárias da vida cotidiana. Pois, com efeito, no curso de cada dia, aí estão os deveres de Estado, as solicitações provindas dos que nos cercam, os apelos à nossa energia, à nossa paciência e ao nosso tempo. E tudo isso nos revela a vontade de Deus e nos mostra como podemos realizar-nos nele, à custa de nos perdermos a nós mesmos na caridade. Mas o fariseu que se perde em ninharias e monta um sistema abstrato fora dessas ocasiões de dedicação pessoal, apesar de todas as teorias que ele pode estabelecer e dogmatizar sobre a vontade de Deus, jamais cumpre de todo essa vontade, porque ele nunca se entrega realmente à influência da caridade divina. É de tais homens que Deus falou pela boca do profeta Isaías quando disse: porque eles me procuram cada dia e desejam conhecer os meus caminhos como uma nação que praticou a justiça e não renegou o julgamento do seu Deus. Eles me pedem julgamentos de justiça e estão querendo aproximar-se de Deus
Por que jejuamos e não nos olhaste? Humilhamos as nossas almas e não tomaste conhecimento? Considerai que no dia do vosso jejum a vossa vontade própria é encontrada, e executais os vossos devedores. Isaías capítulo 58, versículos 2 e 3. Onde quer que tenhamos um sinal da vontade de Deus, somos obrigados a conformar-nos ao que nos diz esse sinal. Deveremos fazer isso com uma pura intenção, obedecendo à vontade de Deus por ser bom em si mesmo e também bom para nós. Ter essas puras intenções exige mais do que um ato ocasional de fé. Isso compreende toda uma vida de fé, uma total consagração a valores ocultos. Compreende uma coragem moral sem desfalecimento e uma confiança heróica no auxílio da graça divina. Mas, acima de tudo, compreende a humildade e a pobreza espiritual necessárias para marchar nas trevas e na incerteza, onde o mais das vezes somos privados de toda a luz e não vemos sinal algum. Se a santidade consiste em querer a vontade de Deus e também em fazê-la, a santidade perfeita consiste em querer perfeitamente a vontade de Deus. Mas a nenhum homem sobre a terra é possível uma perfeição absoluta. Para querer perfeitamente o que Deus quer, ser-nos-ia preciso conhecer tão perfeitamente como o próprio Deus aquilo que Ele quer. A nossa perfeição consistirá em querer explicitamente tudo quanto para nós for certo como vontade de Deus e, de maneira implícita, tudo o que não conhecemos, e em fazer tudo isso pelo motivo que for para nós o melhor e o mais perfeito. Não basta fazer a vontade de Deus porque ela é inelutável, nem basta querer o que Ele quer porque somos obrigados. Temos de querer a sua vontade porque a amamos. Seria, no entanto, uma falsa ideia de perfeição tentar uma pessoa imperfeita, de repente, agir com uma perfeição que ela não possui. Não é vontade de Deus que lhe obedeçamos por nossos atos e lhe mintamos por nossas disposições interiores. Se as nossas disposições são más, vamos pedir-lhe que as melhore, mas não lhe ousemos dizer que elas são muito boas. É ainda menos suficiente dizer: seja feita a vossa vontade, e depois fazer o oposto. É melhor ser como aquele filho da parábola que disse não quero, mas depois acabou trabalhando na vinha, do que ser como outro que dissera vou sim, Senhor, e em seguida não obedeceu. Mateus capítulo 21, versículo 28. Sem nosso esforço por fazer a vontade de Deus, buscarmos sempre a norma abstrata da mais alta perfeição, mostramos que ainda nos falta muito a aprender sobre esta vontade. Pois Deus não exige que cada homem atinja o que é teoricamente mais alto e melhor. É preferível ser um bom varredor de rua do que um mau escritor, um bom botiquineiro do que um mau médico. O ladrão arrependido que morreu com Jesus no Calvário foi mais perfeito do que os santos que o pregaram à cruz. E, no entanto, a falar abstratamente, que é mais santo do que o sacerdócio e menos santo do que o estado de um criminoso? O ladrão moribundo tinha talvez desobedecido em muitas coisas à vontade de Deus, mas no acontecimento mais importante da sua vida, ele ouviu e obedeceu. Os fariseus guardaram a lei à letra e passaram a vida à procura da mais escrupulosa perfeição. Mas eram tão atentos à perfeição como coisa abstrata, que na hora em que Deus manifestou de certo modo concreto e definido a sua perfeição, eles não puderam senão rejeitá-la. Façamos, pois, a vontade de Deus, por ser essa a sua vontade.
Não procure ninguém medir essa vontade por um padrão qualquer de perfeição fora de Deus mesmo. A sua vontade é medida pela infinita realidade do seu amor e sabedoria, com que ela se identifica. Não tenho de perguntar se a sua vontade é sábia, uma vez que a conheço como sua. Se faço a vontade de Deus num livre ato de submissão e de adoração a uma sabedoria que não posso ver, sua vontade mesma torna-se a vida, a substância e a realidade da minha adoração. Mas se faço essa vontade como uma adaptação perfunctória da minha vontade ao inelutável, o meu culto é vazio e sem coração. O perfeito amor da vontade de Deus é uma união tão estreita que é Deus mesmo que, num só instante, revela e realiza a sua vontade nas profundezas da minha alma. Intenção pura, neste altíssimo sentido, é uma secreta e espiritual palavra de Deus, que não só ordena a minha vontade que haja ou solicita a minha cooperação, mas ainda realiza o que Ele diz em mim. A ação é, a um só tempo, totalmente minha e totalmente sua, mas a sua substância vem inteiramente dele. Em mim, ela só é recebida para ser-lhe oferecida de volta, na silenciosa ovação do seu amor inexprimível. Tais palavras, tais intenções que ao mesmo tempo buscam e encontram o que procuram para logo devolvê-lo a Deus, ressoam com força e autoridade através de todas as minhas faculdades, de sorte que o meu ser inteiro é transformado em expressão e realização daquilo que elas dizem. É isto mesmo que Jesus exprimiu quando disse que o seu alimento era fazer a vontade do Pai que o enviara. A vontade de Deus, cumprida tal qual se revela, identificando-nos a um só tempo com aquele que fala e com o que ele diz, faz do nosso ser um reflexo perfeito daquele que deseja ver cumprida em nossos corações a sua vontade. O importante não é a coisa querida, mas sim aquele que a quer, pois ele não pode querer nada contra a sua vontade, isto é, contra a sua sabedoria e perfeição. Uma vez escutada a voz do Onipotente que, dizendo em nossos corações o seu preceito, é o primeiro a executá-lo, nós nos damos conta de que a nossa contemplação jamais poderá ser, outra vez, um simples olhar ou uma simples busca, mas deve ser igualmente uma ação prática e uma plena execução. Temos fome das palavras transformadoras que nos vêm de Deus, palavras ditas em segredo ao nosso espírito e portadoras do nosso inteiro destino. Acabamos por não viver de nada mais senão dessa voz. A nossa contemplação enraiza-se no mistério da providência divina e na sua atualidade. A providência não pode mais ser para nós uma abstração filosófica. Ela não é mais uma agência sobrenatural a prover-nos de roupa e mesa no devido tempo. É ela mesma que se torna alimento e vestuário nosso. A nossa vida são as próprias decisões misteriosas de Deus. Este fato tende a resolver a antinomia entre ação e contemplação. Ação deixa de ser ocasião de resignar-nos a obras que parecem alheias à nossa vida em Deus, pois é o Senhor mesmo que nos coloca exatamente onde Ele deseja que estejamos, e é Ele mesmo que age em nós. E contemplação, por sua vez, deixa de ser meramente o breve, o satisfatório entreato de prêmio em que os nossos trabalhos são aliviados no recolhimento e na paz. Ação e contemplação desenvolvem-se ao mesmo tempo para integrar-se em uma só vida e unidade. Tornam-se dois aspectos da mesma coisa. Ação é caridade que olha para fora, para o lado dos outros homens. E a contemplação é a caridade voltada para dentro, para a sua fonte divina. A ação é a corrente e a contemplação é o manancial. A fonte,
O manancial é sempre mais importante do que a corrente, porque a única coisa que realmente importa ao amor é jorrar inesgotavelmente do infinito abismo de Cristo e de Deus. Incumbe-nos a nós ter cuidado em que essas águas vivas brotem nos nossos corações. Deus mesmo fará a sua tarefa de guiar a nossa ação, se é nele que vivemos, e dirigirá a corrente para os canais que ele quiser. Como as divisões das águas, assim o coração do rei está na mão do Senhor, para onde ele quiser, voltá-lo-á. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Quando a ação e a contemplação habitam juntas, enchendo toda a nossa vida por sermos movidos em tudo pelo Espírito de Deus, então somos espiritualmente maduros. As nossas intenções são habitualmente puras, e em lugar de sua obra, faz Tauler uma distinção entre 2 graus de intenção pura. A um deles chama de reta intenção, a outro de intenção simples. Eles servem para explicar a união da ação e contemplação em um todo harmonioso. Quando temos reta intenção, a nossa intenção é pura. Procuramos fazer a vontade de Deus com motivo sobrenatural. Temos em vista agradar a Deus. Mas, assim fazendo, nós ainda nos consideramos a nós e a nossa obra como algo à parte de Deus e fora dele. Nossa intenção dirige-se principalmente à obra a fazer. Quando o trabalho termina, descansamos em seu acabamento e aguardamos a paga de Deus. Mas, quando é uma intenção simples que temos, somos menos ocupados com a coisa a fazer. Tudo o que então fazemos não somente por Deus, mas, por assim dizer, em Deus. Somos mais atentos a Deus que trabalha em nós do que a nós mesmos ou a nossa obra. Isso, porém, não quer dizer que não temos plena consciência do que fazemos, nem que as realidades perdem o seu contorno numa sorte de doce cerração metafísica. Pode até acontecer que alguém que age com esta simples intenção é mais perfeitamente sensível às exigências de sua obra e a faz muito melhor do que um operador de reta intenção, desprovido de tal perspectiva. O homem de retas intenções faz a Deus uma oferta jurídica do seu trabalho e em seguida mergulha no mesmo, esperando pelo melhor. Por todas as suas retas intenções, ele bem pode acabar completamente aturdido num labirinto de pormenores práticos. A reta intenção exige bastante desprendimento para que em nossa ação nos guardemos acima da obra a fazer, mas não nos impede por completo de ir gradualmente afundando nesta até às orelhas. Quando tal acontece, temos de puxar-nos para fora, deixar de lado o trabalho e tentar recobrar, no intervalo de oração, o equilíbrio e a reta intenção. O homem de intenção simples, por ser essencialmente um contemplativo, trabalha sempre em uma atmosfera de oração. Não digo puramente que é numa atmosfera de paz que ele trabalha. Quem quer que sadiamente se ocupe de uma obra de que gosta, pode fazer outro tanto. Mas o homem de intenção simples opera em atmosfera de oração, vale dizer, ele vive recolhido. As suas reservas espirituais não são dissipadas por inteiro na ação, mas guardadas nas profundezas do ser, onde se unem com o seu Deus. Ele é desprendido da obra e dos respectivos resultados. Somente um homem que trabalha para Deus pode, a um só tempo, fazer um ótimo serviço e deixar só a Deus os resultados do mesmo. Se a nossa intenção é menos do que simples, podemos realizar um ótimo trabalho, mas, assim fazendo, deixamos-nos envolver pela esperança de resultado que nos satisfarão pessoalmente. Se a nossa intenção é menos do que reta, não nos preocuparemos nem com o serviço, nem com os resultados,
porque não nos damos o incômodo de tomar um interesse pessoal por qualquer um deles. Uma intenção simples descansa em Deus enquanto executa as coisas. Ela presta atenção aos fins particulares para os alcançar por Ele, mas ela não para nos mesmos. Desde que a intenção simples não precisa repousar em nenhum fim particular, ela já atingiu o fim, apenas começada a obra. Porque o fim da intenção simples é trabalhar em Deus e com Ele. Mergulhar raízes profundas no solo da sua vontade e aí crescer, qualquer que seja o tempo que Ele possa mandar. Uma reta intenção é o que podemos chamar de intenção transitiva. Ela é própria à vida ativa que está sempre em movimento para alguma coisa. A nossa reta intenção passa de um fim particular a outro, de um trabalho a outro, de um dia ao seguinte, de uma possibilidade a outra possibilidade. Ela estende-se para frente em vários planos. As obras planejadas e feitas são todas para a glória de Deus, mas estão diante de nós como marcos ao longo de uma estrada cujo fim é invisível. E Deus sempre está lá no fim. Ele é sempre futuro, mesmo que possa estar presente. A vida espiritual de um homem de reta intenção é sempre mais ou menos provisória. Ela pertence mais ao reino da possibilidade do que ao da realidade, porque ele sempre vive como se tivesse de acabar um serviço a mais antes de poder, afinal, descansar e procurar um pouco de contemplação. Mesmo, porém, em mosteiros contemplativos, a reta intenção é mais comum do que a intenção realmente simples. Mas os contemplativos podem viver num mundo onde as coisas a fazer dificultam a visão daquele para quem elas são feitas. Não há diferença se essas coisas a fazer estão dentro de nós. Talvez nesse caso fique apenas mais difícil a confusão, dado o fato de que a nossa reta intenção não tem nada de tangível em que pegar e vive a fazer esforços ao longo do dia por méritos, sacrifícios, graus de virtude e de oração. Na realidade, sem a intenção simples, uma vida de oração tende a ser não só difícil, mas até incompreensível. Porque o alvo da vida contemplativa não é simplesmente capacitar um homem a dizer orações e fazer sacrifícios com uma reta intenção. É ensiná-lo a viver em Deus. Simples intenção é um raro dom de Deus. Raro porque pobre. A pobreza é um dom que poucos religiosos realmente apreciam. Eles desejam que a sua religião os faça pelo menos espiritualmente ricos, e se renunciam a tudo neste mundo, eles desejam ganhar não somente a vida eterna, mas sobretudo o cêntuplo que nos é prometido já antes que morramos. Esse cêntuplo realmente encontra-se nas bem-aventuranças, e a primeira delas é a pobreza. A nossa intenção não pode ser completamente simples enquanto não for completamente pobre. O que ela busca e deseja é nada menos que a suprema pobreza de não ter outra coisa senão Deus. Na verdade, quem quer que tenha um grão de fé compreende que possuir Deus, e só Deus, é possuir tudo mais nele. Mas entre o pensamento de tal pobreza e a realização da nossa vida, estende-se o deserto do despojamento, pelo qual devemos passar para encontrá-lo. Limitados a uma reta intenção, enfrentamos com calma o risco de perder o fruto do trabalho. Com uma intenção simples, nós renunciamos ao fruto antes mesmo de começar. Nem mesmo esperamos mais. Somente a este preço pode o nosso trabalho transformar-se em oração. Uma intenção simples é morte perpétua em Cristo. Ela guarda a nossa vida escondida com Cristo, em Deus. Não procura senão no céu o seu tesouro
As suas preferências vão para aquilo que não pode ser tocado, contado, pesado, saboreado ou visto. Mas ela deixa o nosso ser profundo mais aberto a cada momento para o abismo da divina paz, onde tem as suas raízes a nossa vida e a nossa atividade. Reta intenção não visa senão reta ação. Mas uma intenção simples, mesmo em plena ação, pela renúncia que faz de tudo o que não for Deus, só procura unicamente a Deus. O segredo da intenção simples é que ela se contenta de buscar a Deus e não insiste em encontrá-lo imediatamente, sabendo que só de procurá-lo ela já o achou. A reta intenção conhece isso também, mas não por experiência, e assim ela julga obscuramente que não basta procurar a Deus. A intenção simples é medicina divina, é bálsamo que acalma as potências da nossa alma ferida pelo excesso de expressão subjetiva. Ela cura os nossos atos na sua secreta fraqueza e atrai a nossa força às alturas ocultas do nosso ser e banha o nosso espírito na infinita misericórdia de Deus. Ela nos fere a alma para medicá-la em Cristo, pois a intenção simples revela a presença e a ação de Cristo em nossos corações. Ela faz de nós perfeitos instrumentos de Cristo e transforma-nos em sua semelhança, enchendo a nossa vida inteira da sua brandura e de sua força, da sua pureza, da sua oração e do seu silêncio. Tudo o que se oferece a Deus com reta intenção é aceito por Ele. Tudo o que se oferece a Deus com intenção simples, Ele aceita não só por causa da nossa boa vontade, mas porque lhe é agradável em si mesma. É uma obra boa e perfeita, inteiramente feita por amor de Deus. Ela tira a própria perfeição não apenas dos nossos pobres esforços, mas da sua misericórdia, que os enriqueceu. Dando ao Senhor obras de reta intenção, eu posso estar seguro de que lhe dou o que não é mal, mas se lhe ofereço obras de simples intenção, estou dando o que é melhor. E, além de tudo que posso dar e fazer por Ele, eu fico em paz e tenho a minha alegria na sua glória. Caros ouvintes, eu ouso fazer um acréscimo a tudo isso que Thomas Merton fala, para que possamos aprofundar e conhecer melhor isso que é importantíssimo sobre a reta intenção e a simples intenção. Creio que seja permitido que se diga aqui que uma outra forma de se observar isto seja através de uma analogia da forma e da fórmula. Leis e mandamentos, os mandamentos mosaicos, por exemplo, os 10 mandamentos, isso exemplifica uma reta intenção. Quando nós seguimos os mandamentos por sabermos que são certos e que são retos, que com eles, através deles, temos retas atitudes, retas intenções, nós fazemos e cumprimos com fórmulas que estão estabelecidas e que são corretas. Só que se formos perscrutar se são banhadas em intenções simples, nem sempre o são, como os fariseus o mostraram, né? Como muitos judeus mostraram que da boca para fora tinham retas intenções, porém as suas intenções não eram simples. O que frustra as retas intenções em si mesmas, inclusive, porque se tornam inúteis, se tornam vazias, sem coração. Porque a forma é a caridade. É por isso que se torna possível curar em dia de sábado, trabalhar em dia de sábado, como Cristo Jesus o fez. Porque é através da caridade, e a caridade é a forma,
que gera fórmulas que são retas. Então, quem age em simples intenção, age em caridade. E é por isso que encontra Deus, porque Deus é amor. E a caridade é a expressão do amor. Sendo que a reta intenção, ela não necessariamente, ela não necessariamente pressupõe em si mesma, pura e simplesmente, a simples intenção. O que revela, mais uma vez, que podemos ter fórmulas muito bonitas, em aparência puras, que condizem com mandamentos e leis, contudo, isso não leva necessariamente a Deus. Ainda que, se temos uma simples intenção, as nossas intenções serão retas, obrigatoriamente. Porque se temos uma forma, que é a caridade, se fazemos tudo em caridade, então tudo o que fazemos será benquisto por Deus. Será por Deus que faremos, porque estaremos em Deus. Por isso, inclusive, os mandamentos de Cristo são superiores aos mandamentos anteriores e não os revoga. Pelo contrário, faz com que necessariamente sejam obedecidos em cada detalhe, porque os mandamentos de Cristo se relacionam à forma, que é a caridade, se relacionam à intenção simples, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E os 10 mandamentos se relacionam às fórmulas, se relacionam à reta intenção, à reta ação. E, portanto, quem age em caridade, quem age em simples intenção, necessariamente age em reta intenção. Uma coisa não revoga a outra. A forma não revoga as fórmulas. As fórmulas são necessárias, mas é por isso também que a contemplação é superior à ação. Por isso que a contemplação é a fonte, o manancial, e a ação, a corrente. Só que o manancial, não a fonte, não exclui a corrente. Pelo contrário, faz com que cada passo dessa corrente se torne necessário de ser cumprido, conhecido, feito. E é por isso que não há contemplação sem ação e ação sem contemplação. Não há reta ação sem simples intenção, ou reta intenção sem simples intenção, e intenção simples sem reta intenção. No fundo, uma não vive sem a outra, pois é um casamento. E assim como a cabeça não vive sem o corpo não vive sem a cabeça. Então, a ação não vive sem contemplação, e a contemplação não se efetiva sem a ação. Ainda que haja uma hierarquia e haja graus de importância e de trabalho, porque o que direciona é a cabeça, o que rege é a cabeça. Mas, como Cristo Jesus diz, eu sou o fim e o princípio, porque Ele é a cabeça e o corpo. E, portanto, em fim último, em Deus, esse casamento faz com que ambas as polaridades, ambas as manifestações, ambas as tendências de contemplação ou ação, de simples intenção ou intenção reta, sejam de mesma relevância
e de igual trabalho e manifestação, porque Deus é um só. Porque o caminho é um só. E porque em Deus todas as coisas são unas e únicas. Espero que isto auxilie o aprofundamento do que aqui é dito. Muito obrigada pela presença. Até.